Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Elba. Sob proteção de Deus, hoje, dia 3 de julho de 2024, quarta-feira, eu, desembargador Jadir Silva, presidente do Egresso Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, declaro aberta a 42ª sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal Pleno. Eu gostaria de apresentar a Vossa Excelência 3 votos de pesar. Com a professora Sheila Jorge Celim de Salles, professora titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Minha adesão pessoal, senhor presidente. Perfeitamente. Ela faleceu na sexta-feira e foi enterrada no sábado. Também 2 casos tristes, lamentáveis. Esse, para mim, é o 6º, 7º de autoextermínio, Rubio. Segundo tenente QOS, Larissa Figueiredo Vieira. Cirurgiã plástica, é isso mesmo. Vieira, né? Hoje, senhor presidente, hoje eu tive com o coronel Eugênio. Tá. Hoje eu tive com o coronel Eugênio, que foi recentemente para a reserva, hoje de manhã, e ele me disse que, salvo engano, de eu ter compreendido errado, já são 18 militares que... Este ano. 18 militares. Teve Esse problema é gravíssimo. 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 Não, mas saiu uma pesquisa recentemente, acho que na Folha de São Paulo. Não, Parece que em números absolutos tem mais que São Paulo. Em Aqui? números absolutos, No Rio de Janeiro morreram 18 PMs em confronto. 18 no Rio. Essa questão do suicídio, aqui não é esse absoluto, não tenho certeza que não é. Desembargador Rubio, em São Paulo o número de suicídio é maior do que o nosso. Desembargador Galvão e desembargador Fernando, essa médica é do 14º andar. E o cabo Alex Soares Ribeiro também, né? É muito triste, porque se a gente pudesse, como diz o coronel Giovanni, desembargador Sócrates, é passional. Isso tudo tem fundo passional. Uma tenente nova, Filha única. convivia muito bem com a mãe. Isso. É muito triste. Eu perguntaria ao eminente decano se Vossa Excelência tem algum voto. Desembargador Marcelino, Vossa Excelência tem algum voto? Senhor presidente, eu gostaria de propor um voto de congratulações com o Comando do Corpo de Bombeiros pelo Dia Nacional do Bombeiro, a solenidade realizada. Também com a minha adesão, viu, doutor? Pois é. Coronel Erlon. Desembargador Sócrates, Vossa Excelência. Desembargador Galvão, Vossa Excelência tem voto. Desembargador James. Desembargador Fernando Armando. Senhor presidente, eu tenho voto de congratulações com o desembargador Tiago Pinto, que estará em breve inaugurando o espaço cultural da Escola da Magis, fazendo um belo evento em celebração aos 500 anos de Camões. Perfeitamente. Eu queria parabenizar, sem voto de congratulações, o doutor Fernando José Armando Ribeiro, que o Zé Arthur de Carvalho, no discurso, citou o senhor 2 vezes. No primeiro poema, o segundo não, a segunda ele falou que é sobre a... Fala um título aí, Eu acho que é um trecho do meu livro. Um trecho do livro Espectros Poéticos da Justiça. Sim, mas o segundo ele falou caminhada, não é passagem, não é... Na segunda citação ele falou, o Fernando Armando, no seu poema Passagem... É o poema Detalhes. Detalhes. Eu gostei muito, fiquei muito feliz. Como se fosse uma coisa minha, fiquei feliz. Obrigado. O senhor sendo citado 2 vezes. Obrigado. Né? E o Sócrates foi no banquete e eu tive de ir embora porque no outro dia cedo tinha bombeiro. É a vida de presidente. Não, mas tem que ter um bônus também, né? Na hora do governo, ele vai embora.
Eminentes desembargadores, primeiro processo, pregou representação papel de graduação, da graduação, processo PROC 20.076, dígito 32, referência processo 62.122.00, relator eminente desembargador Osmar Duarte Michelino, revisor desembargador Sócrates de Gato dos Anjos, representante Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representado Lucas Azevedo de Magalhães, advogado doutor Vinícius Ganzaroli de Ávila. Um parênteses aí, o Coronel Rubio foi muito feliz, falando, emocionante aquele vídeo que passou lá na Solenidade, né? E os depoimentos. Eu não sabia que o Coronel Celso Sérgio Ferreira estava vivo, né? E 3 depoimentos do desembargador Marcelino, né? E de outro, mais 2, vários militares, né? Zé Maria Jacaré, né? Ele é muito querido, né? Então, com a palavra, o eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino. E se Vossa Excelência quiser não, o relatório, né? Passa pelo relatório. Tem sustentação oral nesse processo, não tem, nosso presidente? Pois é, vou já passar para o advogado, né, de costume. De acordo. Então, com a palavra, o eminente advogado, doutor Vinícius Ganzaroli Ávila, para a sustentação oral, pelo prazo de até 30 minutos. Pois não, Excelência. Boa tarde. Como é que estão os senhores? Tudo bem? Excelência, estão me ouvindo? Perfeitamente. Excelências, trata-se de processo de perca de graduação proposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A nosso ver, indevida essa proposta ministerial, haja visto que o militar ele não foi condenado à pena restritiva de liberdade, tal qual exige como elemento de procedibilidade o artigo 102 do Código Penal Militar. Excelências, o artigo 102, em linhas gerais, diz o seguinte: a condenação da praça à pena privativa de liberdade, grife-se, privativa de liberdade, por tempo superior a 2 anos, importa sua exclusão das Forças Armadas, no caso, Polícia Militar de Minas Gerais, por adesão. Excelências, Lucas Azevedo de Magalhães, um exímio militar probo, ético, militar sem ressalvas na sua carreira militar. Não merece, de forma alguma, Excelência, a gravosa perca da graduação. Até porque, Excelência, atentos ao princípio da reserva legal, nós sabemos que o império da lei é o que rege a tarefa jurisdicional. E a tarefa jurisdicional, por sua vez, ela não pode ser exercida de forma a decretar a perca de graduação, porque falta elemento de procedibilidade. Ou seja, repito, o artigo 102 do Código Penal Militar, ele não contemplou a pena restritiva de direitos. Excelência, trago à leitura o artigo 44 do CP. As penas restritivas de direitos são autônomas. Ela é uma modalidade específica de pena. Ela não é restritiva de liberdade. E substituem, quer dizer, o que substitui deixa de ser. As privativas de liberdade quando 3, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado, do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Repito a parte final. Quando indicarem que essa substituição seja suficiente. Suficiente para quê, Excelência? Para censurar uma conduta que seja eventualmente criminosa. Assim, Excelência, não se sobra margem alguma para a perca da graduação do Lucas. E é nessa esteira, Excelência, que a defesa técnica constituída vem verberar perante esse egrégio Tribunal de Justiça Militar suas razões pelas quais sustenta a improcedência do processo de perca de graduação em face do representado. Excelência, realmente trilhando aí esse caminho da incapacidade, da procedibilidade dessa ação, no parágrafo 4º do artigo 44, nós temos a pena restritiva de direito converte-se em restritivo de liberdade somente quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. O Lucas cumpriu a pena, Excelência.
Então, quer dizer, continua sendo uma pena autônoma e substitutiva à restritiva de liberdade, a pena restritiva de direito que o Lucas ele foi aí impingido. Excelência, veja-se que a representação ministerial ela não detalhou essa substituição de pena por restritivo de direito. E, a meu modesto sentido, isso fere o princípio da dialeticidade. Então, Excelência, só por esse viés, por mim, já deveria ser extinta a presente ação de representação de perda de graduação. Excelência, a ocorrida substituição fez coisa julgada material, Excelência, portanto, imexível, nos termos do artigo 502 do CPC, por subsidiariedade aplicável aqui, e nos termos e lindes do inciso 36 do artigo 5º da CFB. Ou seja, Excelência, lá, quando se substituiu a pena restritiva de liberdade, restritiva de direito, o Ministério Público, que é indivisivo, não se rebelou, não se pronunciou a respeito da perca da função pública. De fato, Excelência, a perca de graduação, em linhas gerais, ela é uma perca da função pública militar. Então, Excelência, é uma nova linha de raciocínio defensivo. Excelência, nós sabemos, e inclusive eu já li obra majestosa do desembargador Rubio, pessoa com a quem eu tenho, pela qual eu tenho imenso respeito, deferência e, sobretudo, admiração. O coronel Rubio disse o seguinte, na revista Estudos e Informações, número 14, de maio de 2005. O processo de pergraduação não é um processo para condenar ou absolver, mas sim para examinar a conveniência ou não da permanência do representado na corporação, analisando neste momento sua ficha funcional, seu comportamento após o fato delituoso, enfim, se ele preenche os requisitos para continuar nas fileiras da instituição militar. Nessa linha, Excelência, nós temos que o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, ele diz que os Estados organizarão na sua justiça observados os princípios contidos na Constituição. Compete, segundo o parágrafo 4º, a Justiça Militar Estadual processar e julgar militares, crimes militares definidos em lei, as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao tribunal competente decidir, friso, decidir sobre a perca do posto e da patentes oficiais e da graduação das praças. Ou seja, Excelência, o processo, ele não se destina, a representação da perca da graduação, a uma etapa homologatória da representação ministerial e nem daquela sentença dos distintos autos nos quais o Lucas foi condenado a 2 anos e 8 meses de pena em substituída essa pena por restritivo de direitos. Excelências, nós temos aí, nos autos, e aí nós trazemos a lume as falas do coronel Rubio, novamente, né, nas quais ele diz que deve ser analisados os antecedentes do militar. Nós temos nos autos inúmeras declarações de oficiais, comandantes, subordinados, pares, autoridades lá da região, prefeitos, presidente de Câmara, presidente de Conselho, abonando a toda a sua carreira militar foi pautada pela seriedade e retidão e compostura, sendo militar leal, extremamente ético. Toma a liberdade de ler aqui a declaração do senhor coronel PM Emerson Rocha de Azevedo, que foi comandante do 15º Batalhão por muito tempo e agora é chefe de gabinete da Prefeitura de Patos. Desde que fui transferido para a 10ª Região da Polícia Militar em 2001, tendo passado pelas funções chefe da Seção de Recursos Humanos, comandante de companhia de ensino e treinamento, subcomandante e comandante do 15º Batalhão, tendo terceiro sargento Lucas de Azevedo Magalhães trabalhado diretamente sob meu comando grande parte dos 8 anos que servi naquela unidade. Regia tratar-se de um excelente profissional, correto, honesto, legalista e que sempre conduziu sua carreira como exemplo de militar, tendo conquistado a confiança e respeito de subordinados, pares e superiores com quem trabalha. Frente a todos esses serviços reconhecidos pela corporação de um militar que sempre se dedicou e sempre destacou no serviço operacional, certo que se trata de um dos melhores profissionais com quem tive a honra de trabalhar, faço esse registro na intenção de demonstrar a conduta sempre exemplar do sargento Lucas de Azevedo Magalhães e da sua importância para a PMMG. Emerson Rocha de Azevedo.
Já outra declaração que nós temos é do comandante 46 BPM, de Patrocínio, Sócrates Queiroz Cacheta, inclusive da minha turma do CFO. O graduado é um profissional diferenciado por sua liderança, lealdade, disciplina, coragem, integridade, dedicação e honradez. Decidir pela perca da graduação do sargento Lucas Azevedo, profissional dedicado, comprometido, pai de família, amoroso, responsável, cidadão íntegro, referência profissional para a tropa do 15 BPM, certamente não fará justiça no caso concreto, além de gerar severos impactos negativos para o graduado e sua família, penalizará a própria Polícia Militar, que perderá um excelente profissional. Patrocínio, 16 de abril de 2024, Sócrates Queiroz Cacheta, Tenente Coronel PM. Por sua vez, o comandante do 15º Batalhão, Adnan Alves Rodrigues dos Santos, ele, além de outras considerações, ele diz o seguinte: o extrato de registros funcionais do 2º Sargento PM Lucas de Azevedo Magalhães, o qual já foi fornecido ao militar e possivelmente comporá sua defesa, demonstra que o militar possui relevante serviço prestado desde seu ingresso como soldado na instituição. A eventual conduta ilícita para imputado militar, que deu origem à representação pela perda de sua graduação, trata-se, sem dúvida, de um fato isolado, não refletido a sua essência como policial militar ou como pessoa. Sendo assim, atesta que o 2º Sargento PM Lucas Azevedo Magalhães goza de total prestígio junto a esse comando dessa unidade, sendo referência para seus pares subordinados em relação à sua postura profissional. Portanto, eventual perca da graduação militar não seria somente, na visão deste comandante, uma punição desproporcional e até mais severa do que a pena principal, mas também um prejuízo para a instituição e para a sociedade ao perder um profissional que executa excelentes serviços para a PMMG. Quartel em Paz de Minas, 18 de abril de 24. Adnan Alves R. Santos, Tenente Coronel PM, comandante do 15 Batalhão. Vou ler aqui agora as falas do comandante direto dele, Alvimar Adriano Alves, capitão PM. Conforme o estado de registro funcional em anexo, o sargento Lucas está no conceito A50, esse é o mais alto conceito disciplinar previsto no Estatuto Militar de 2012. Até hoje foram publicados em boletim interno da corporação 15 notas meritórias, 9 elogios individuais, 7 menções elogiosas escritas, tudo referente a atividades profissionais em que o militar se destacou. Ao lado que podemos ver no quadro de punições que ele não recebeu até hoje, nenhuma punição disciplinar prevista, suspensão, prestação de serviço, repreensão, advertência ou transgressão. Consta ainda em sua ficha o reconhecimento de uma medalha de mérito militar grau bronze, destinado a policiais militares completar 10 anos de serviço sem ter cometido qualquer transgressão disciplinar. O sargento Lucas também nunca foi processado judicialmente por qualquer tipo de contravenção ou crime, exceto esse que gerou condenação. O sargento Lucas tem grande prestígio na comunidade matutina, possui ótimo relacionamento com a população local, com as autoridades municipais, sendo alvo de elogios pelo prefeito, vereadores daquela cidade, decorrente de suas atividades na comunidade. O fator liderança do sargento Lucas em Matutina já foi comprovado quando o militar, em 2019, vendo a necessidade de melhorar seu patrulhamento preventivo na zona rural, liderou uma campanha junto à comunidade, conseguindo, ao final da aquisição da caminhonete 4x4, que veio a ser transformada em uma patrulha rural, atendendo até hoje os fazendeiros de Matutina. O policial militar ainda conseguiu mobilizar a comunidade e autoridades locais para fazer a reforma completa do prédio do destacamento PM, melhorando muito o ambiente de trabalho e ainda dando mais conforto à própria comunidade que procura o quartel para registro de ocorrência. Sargento Lucas, agora em 2022, ele vive em Matutina. O início da instalação estava previsto para o final daquele mês. O policial militar fez também um importantíssimo trabalho junto à escola de Matutina, tendo criado o projeto PM, amigo da escola, havendo patrulhamento preventivo em frente às escolas e contato direto com os alunos através de atividades lúdicas e palestras pedidas por diretores e professores. No dia dos fatos, o policial ainda estava com restrições médicas, dia dos fatos que geraram condenação, fazendo apenas serviços administrativos. Talvez o fator psicológico possa ter afetado sua reação, uma vez que não existe qualquer fato anterior de agressividade do sargento Lucas ou de qualquer pessoa, contra qualquer pessoa, mesmo contra animais, uma vez que ele mesmo, no seu dia a dia, cuida de vários cachorros de rua. Isso é de conhecimento público. Então, excelências, eu tomei a liberdade de ler todos esses comentários, esse comentário documental, e adido a ele, eu vou ler agora um atestado médico, no qual diz que o paciente Lucas de Azevedo Magalhães acompanha aos meus cuidados desde
março de 2022, quer dizer, os fatos, excelência, reprise, os fatos foram em agosto de 2022. Então, em março, ele já fazia um tratamento médico-psiquiátrico, comparece hoje em terceira consulta presencial, o paciente eventualmente me liga para buscar orientações quanto às dúvidas do seu quadro emocional, considera um paciente envolvido e responsável com o tratamento. Houve, nesse período, melhora do seu quadro, perante sintomas ainda obsessivos em relação a situações específicas. Hoje faço outra mudança medicamentosa. Reduzo o Lutab de 40 para 20 e ajusto o Reconter de 10 para 20 miligramas ao dia. Mantenho o Carbolítio, 300 miligramas ao dia. Mantenho o Revoc, 2 comprimidos ao dia. Em relação à questão laboral, paciente, enquanto em sessão administrativa, mesmo gostaria de retornar à operacionalidade, considero cabível o retorno de fardamento e uso de arma de fogo. Solicito nova consulta. Isso em 14 de outubro de 2022, excelência, esse laudo. Ou seja, excelência, é um fato isolado. Reporto-me ao início dessa sessão de hoje, quando Vossa Excelência, muito acertadamente, disseram sobre a questão da saúde mental dos militares. Excelência, calcou uma luva esse comentário dos senhores, muito embora a situação do Lucas não tenha chegado à insânia de atentar contra a própria vida, mas passou na cabeça dele, isso está documentado nos autos, em momento anterior mesmo, esse fator que gerou a condenação dele, que foi um maus tratos animais, ele passou por essa sensação de que a vida não tinha mais sentido, desvalorização, desmotivação. Hoje, excelência, hoje, o Lucas é um militar totalmente adequado, recuperado, e penso eu, excelência, que decretar a perda da graduação do Lucas seria a mesma coisa que decretar sua morte moral. Isso poderia ter até outros reflexos aí, aos quais eu prefiro nem me reportar, porque as palavras têm poder. Mas, de fato, excelências, a saúde mental da tropa muito importa aos senhores, importa a mim, enquanto vice-presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Minas Gerais, enquanto assessor jurídico da ASPA, enquanto operador desse ramo do direito de caserna há quase 20 anos, enquanto ex-militar, muito me importa. Me importa por quê? Porque são seres humanos, muitas das vezes incompreendidos, muitas das vezes incompreendidos pela sociedade, pelo recém-piedade dos prédios de segurança pública e, às vezes, até por autoridades judiciárias, ministeriais, advogados, como eu sou, enfim, esse pessoal merece sim nosso cuidado. E a forma melhor de cuidado, excelência, pontual nesse caso, é reconhecer a seriedade, a probidade, a capacidade de pertencimento do Lucas para continuar servindo a nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Eu agradeço aos senhores a deferência, a compenetrada oitiva dessas verberações desse causídico e peço aos senhores a improcedência da representação ministerial pela perca da graduação. De fato, excelência, inclusive eu gostaria de um pronunciamento da Corte mais incisivo sobre a impropriedade das representações pela perca de graduação em casos em que a pena restritiva de liberdade seja transformada em restritivo de direito, porque, de repente, a gente pode até criar aí digamos assim, um procedimento específico, sumular, com relação a isso. É uma pugna, quer dizer, até presunçosa da minha parte, mas eu peço de Vossa Excelência que, de repente, afiram isso e adiram essa corrente defensiva, ora apresentada da tribuna remota, mais uma tribuna. Muito obrigado. Doutor Vinícius, seja muito bem-vindo aqui no Tribunal de Justiça Militar. Muito obrigado. Agradeço, Excelência, agradeço. Sempre um prazer estar com todos. Retorno a palavra ao ministro desembargador Osmar Duarte Marcelino para o seu caso. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima senhora procuradora de justiça, doutora Eli, cumprimento também o doutor advogado e a todos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Passar a leitura do meu voto, estou meio afônico, mas vamos lá. Eminentes embargadores, a presente ação de natureza penal é sempre desafiadora e exige do julgador a análise pormenorizada de todas as questões trazidas ao nosso conhecimento. O caso em análise foi objeto de muito estudo e de muita reflexão por parte deste relator,
tendo em vista o fato delitivo pelo qual o representado sofreu a reprimenda penal e tendo em vista a vida pregressa e posterior do militar, notadamente em relação à atuação no cotidiano militar para o combate à criminalidade. Feitas essas observações, inicio meu voto destacando o fato de que o representado afirma que não seria cabível a representação, a presente ação de competência originária em razão de a pena privativa de liberdade ter sido substituída pela pena restritiva de direitos. Essa matéria será tratada em preliminar de mérito, como se segue, pois refere-se ao não cabimento da ação por ausência de requisito de admissibilidade e prosseguibilidade. Preliminar, não cabimento da ação penal privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. A defesa do representado afirma que não é cabível a presente ação de competência originária em razão de a pena privativa de liberdade ter sido substituída pela pena restritiva de direitos e o artigo 102 do Código Penal Militar exige a pena privativa de liberdade. Com efeito, é uma tese desprovida de qualquer fundamento lógico jurídico e existe apenas na visão pessoal do representado. O dispositivo legal exige a condenação à pena privativa de liberdade, não o cumprimento da pena privativa de liberdade. E o representado foi condenado à pena privativa de liberdade, qual seja 2 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão. A pena de reclusão, assim como a de detenção, integram as penas privativas de liberdade do artigo 5º, inciso 46, 46, alineada da Constituição da República de 88. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não revela a condenação por pena diversa da privativa de liberdade. Houve a efetiva, inequívoca, patente e claríssima condenação à pena privativa de liberdade, e o representado não foi condenado à pena restritiva de direitos, razão pela qual a preliminar arguida não merece prosperar. Apenas como exemplo do absurdo que o representado pretende estabelecer, se a tese do mesmo fosse minimamente aceitável, um militar condenado à pena de reclusão de 3 anos, que tenha cumprido, digamos, 1 ano e meio e que venha a ser beneficiado por um indulto de Natal, pode alegar a nulidade da ação, já que não teria uma condenação efetivamente superior a 2 anos, diga-se com base no tempo de cumprimento realmente verificado. Dessa forma, com essas considerações, presidente, estou passando pela preliminar, rejeitando-a. Como vota o revisor? Desembargador Fernando Armando. Também rejeito. Eminente desembargador James. Também rejeito. Eminente desembargador Galvão. Com muita segurança, rejeito, senhor presidente. Desembargador Rubio. Acompanho integralmente o relator, presidente. Também acompanho o relator, retorno a palavra. Obrigado. Bom, no mérito, a conveniência ou não de se manter o militar condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 anos nas fileiras de sua corporação militar, considera os seguintes aspectos: a gravidade do crime praticado, as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes ao agente quanto à prática do crime, a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções, a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa, a vida pregressa do militar, entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Não questiono a reprovabilidade da conduta do representado e não questiono a gravidade do crime, cuja autoria e materialidade delitivas não mais se discute, como se observa da cópia da sentença colacionada nestes autos. É claro que a atitude do representado não é digna de um policial militar. Se um filho dele tivesse um atrito com um colega de escola e saísse machucando, ele faria o mesmo com outro aluno? Todo crime guarda em si a sua própria repugnância, alguns mais que outros, é claro, e cada crime deve ser punido nos limites da lei. Mas essa punição foi feita na ação penal de origem. O militar errou, pois se afastou, no caso específico, de suas funções e das suas obrigações e das normas que regem sua profissão,
mas o representado, apesar de ser criminoso, não é um bandido. Nesse sentido, recebeu uma reprimenda severa, bem severa, revelada pela pena superior a 2 anos de reclusão. Com efeito, uma pena como esta é capaz de fazer um bom militar, que não é bandido, pensar bem nas suas consequências do ato antes de praticar um delito, como lição inequívoca de vida. Sabemos que a condenação a uma pena superior a 2 anos não produz per si o efeito de inviabilizar a manutenção do condenado nas fileiras da instituição militar. Por isso é imperiosa a prévia submissão do militar ao regular processo de perda de graduação e, para tanto, com sabedoria, a Constituição da República conferiu a esta Egrégia Corte a possibilidade de examinar o criminoso e não apenas o crime, cotejando seu passado e presente funcional e social. A exclusão automática produz tanta injustiça quanto injustos são os delitos perpetrados por policiais militares. E por isso este egrégio Tribunal Militar realiza uma análise dos fatos e circunstâncias da pessoa do representado, dos efeitos da condenação criminal, de origem e passado funcional, da capacidade para continuar ostentando a honrosa farda da corporação a que pertence, dentre outros tantos fatores objetivos e subjetivos. Conforme consta do extrato de registro funcionais, o militar foi incorporado nos quadros da corporação em 16/7/2010 e se encontra no conceito A+50, com 17 notas meritórias, 10 elogios individuais, 7 menções elogiosas, 1 medalha e 1 transgressão, esta última pelos mesmos fatos referente à presente representação. De acordo com os extratos de registro funcionais, o representado demonstra que se lançava de forma destemida na prevenção e no combate à criminalidade, o que se constata pela redução dos índices de criminalidade na área de sua unidade militar. E após o fato delitivo, os extratos de registros funcionais nos mostram que o militar manteve seu empenho em operações militares, atendendo aos anseios da corporação e da sociedade no combate ao crime. Não há em seus históricos funcionais, bem como nos autos, registro de outros fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, o tornem incompatível com a farda, normalmente quando consideramos, como dito acima, os anos de serviços à PMMG, com a atuação realmente firme e perene, com destaque inequívoco para o combate operacional e a criminalidade. Foram muitas as recompensas, sempre baseadas no mérito operacional, pelo êxito nas ações diárias de combate ao crime. Consta dos autos ainda importantes declarações abonadoras do seu comandante, o 15º BPM, além de declarações de colega de farda, oficiais e graduados e de autoridades civis, como o prefeito municipal de Matutina, Minas Gerais, a Secretaria de Educação do município, os vereadores do município, todos atestando a confiança no militar, na gloriosa PMMG, afastando a rejeição do militar perante a sociedade civil e perante a corporação. Além disso, quero consignar que o representado certamente teve a consciência do ato que praticou, pois se submeteu à pena sem reservas e sem sobressaltos, e sem sequer apresentar recurso contra a sentença que o condenou, sendo que a sentença é de janeiro de 2024, mesmo mês que ocorreu o trânsito em julgado. Não podemos negar que a punição criminal no feito de origem não deixou impune o militar quanto ao delito que cometeu, pois a pena imposta foi rigorosa o suficiente para puni-lo. Todos esses fatos abonadores da vida profissional e social do representado indicam que o delito imputado a ele está isolado na sua vida pregressa e atual, e ainda que, após tais fatos, ele busca o realinhamento total da conduta. Com tudo isso, a conclusão a que chego é de que o representado não tem a personalidade voltada para a criminalidade e possui condições de permanecer na corporação. A jurisprudência desse tribunal, conforme arresto abaixo, colacionados, demonstra que o Pleno já decidiu pela manutenção de militar que praticou crime grave, decidindo com base na suficiência da reprimenda penal de origem, bem como na análise de mérito funcional, pregresso, como abaixo se extrai, e eu trago aqui jurisprudências nesse sentido, que eu não vou ler,
apenas citá-la, a representação de declaração de dignidade e incompatibilidade, processo de número 200001868 de 2020, foi relator Jadir Silva, desembargador, eu fui revisor, trago aqui outras jurisprudência nesse mesmo sentido. Traga ainda julgados do Tribunal Pleno em crimes graves, tendo os eminentes embargadores exigido pela manutenção com base na suficiência da punição de origem. São outras que trago também nesse sentido, que não faz sentido ler neste momento. Por fim, externo ao representado que todo crime produz indignação e espero que tenha entendimento de que a permanência é concedida por razões outras próprias da presente ação de competência originária e que essa chance pode representar a última oportunidade na gloriosa PMMG. Ante o exposto, eu estou rejeitando a preliminar e, no mérito, estou julgando improcedente a presente representação para manter o representado nas fileiras de sua corporação. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relator. Com a palavra, o eminente revisor, desembargador Sócio Edgar dos Anjos. Gentil senhor presidente, pessoa do qual cumprimento todos os mais presentes neste recinto e também os que nos assistem. Esse processo, presidente, de fato, como disse o relator, nos chamou muita atenção, exigiu muita reflexão, tanto que eu custei a tomar uma decisão, em que sentido eu votaria, né? Mas o processo de graduação, ele tem esse objetivo mesmo, de analisar os aspectos da carreira do militar, né, a gravidade do fato ocorrido, que é por demais grave, né, porque chama, principalmente maus tratos animais, chama atenção não só de todo mundo, né? Mas o relator ele foi preciso nos seus argumentos, porque mostrou o realinhamento do militar, né, que submeteu-se à pena sem nenhum percalço, nem sequer recorreu, né, da sua condenação. E também a defesa trouxe inúmeros superiores e pares que manifestaram, atestaram a atitude correta dele como policial, né? E também o número de notas meritórias, número de elogios, e sequer uma punição, porque essa punição que veio aqui foi uma punição decorrente do próprio fato, que é subjacente, que a corporação normalmente adota, né? Então, eu acho que ele merece, sim, a oportunidade de continuar. Eu vou acompanhar o relator, os mesmos fundamentos dele. Muito obrigado. Como voto, o eminente desembargador Fernando Armando. Senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento a todos os colegas, cumprimento também o doutor advogado, servidores da casa. Senhor presidente, o genial italiano e visionário Leonardo da Vinci, num célebre estudo, ele diz que chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal e, nesse dia, todo crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade. Leonardo da Vinci foi um visionário em muitos aspectos que são, inclusive, perturbadoramente assombrosos, né? Ele visualizou tanto questões de armamentos bélicos que só viriam a ser construídos séculos depois da sua morte, quanto questões humanas, questões de meios de transporte. E eu acredito que nesse ponto a sua assertividade também, mais uma vez, a sua visão foi uma visão que antecedeu séculos, porque acredito que nós estamos hoje, tantos séculos depois do Renascimento italiano, estamos hoje começando a vivenciar esse tempo de que fala Da Vinci. E isso nós podemos depreender pelos atos normativos internacionais, decisões internacionais que existem criminalizando e coibindo a prática de maus tratos contra animais, que no Brasil se reflete na Lei 9605 de 98, que considera este como um crime grave. O contexto do crime também praticado, nesse caso, me chamou muita atenção, porque é um contexto que, de certa forma, retira a possibilidade de nós pensarmos numa simples ação motivada por uma emoção ou por um ato impensado.
O ato do militar foi um ato que nos leva a crer que foi realmente, até pela ajuda que teve, pela forma como ele o executou, que foi uma coisa pensada, né? Foi um crime realmente premeditado. E eu acredito que nesse momento em que nós estamos aí falando, né, dessa superação do especismo, né, dessa ideologia que prevaleceu historicamente como a supremacia tirânica do ser humano, do animal humano sobre todos os outros animais, quando nós imaginamos atos tão graves praticados por policiais militares, a gravidade dessa situação é ainda mais alarmante, uma vez que os policiais são incumbidos da responsabilidade de proteger e servir a sociedade, incluindo a proteção de seres indefesos, como os animais. Portanto, a tortura e morte de uma cadela representa uma traição, a meu ver, ao seu cargo e um grave desvio de conduta. E eu acredito que, como lançou também o desembargador Galvão num voto que já está no sistema, denota realmente uma falta de compaixão, uma falta de empatia e refletem na corporação, uma vez que acredito eu, senhor presidente, que a função da Polícia Militar é uma função que depende do reconhecimento da autoridade, né? Isso é uma coisa muito importante. A filósofa Hannah Arendt, ela fala uma coisa muito bonita e muito importante para as instituições policiais. Ela fala que a autoridade ela tem que se manter como autoridade sem precisar usar a força. Ela chega a dizer que a autoridade que se vale da força já é o abrir mão da sua própria autoridade. Então, eu acredito que, claro, que nós temos que fazer isso, ver essa frase com Grano Salles, no que diz respeito à atividade de um policial, porque ele combate o crime na rua. Mas nós também temos que pensar que o policial depende da confiabilidade da sociedade, para ter esse reconhecimento da sua autoridade. E eu acredito que essa confiança da comunidade nos atos dos policiais, ela é abalada no momento em que toma-se conhecimento de uma situação como essa, quando o policial comete atrocidades e toda a sua instituição pode passar a ser vista com certa suspeita, dificultando sobremaneira o trabalho de outros policiais que se esforçam por cumprir seus deveres de forma ética e profissional. Então, eu acredito que é imperativo que incidentes assim sejam tratados com a gravidade que tem, que merecem, e, portanto, senhor presidente, eu vou pedir vênia aos entendimentos contrários e estou julgando procedente a presente representação para perda de graduação. Muito obrigado. Como vota o eminente desembargador James? Senhor presidente, tenho meus entendimentos, minhas convicções, mas depois de ler o voto do Dr. Fernando Galvão, do Dr. Fernando Armando, pelo fato do ser ter sido, não ter tido a oportunidade de se defender, né? Então eu vou acompanhar também a divergência. Muito obrigado. Como vota o eminente desembargador Marcelino? Perdão, Galvão. Senhor presidente, eu acompanhei as razões e voto do eminente relator no que diz respeito à questão preliminar, né? No mérito, pedindo vênia aos que pensam de maneira diferente, entendo que o crime bárbaro praticado pelo representado evidencia total incompatibilidade de sua permanência na corporação militar. Para lembrar o crime que o representado praticou, transcreva a descrição, que consta no relatório do relator também. Então, consta o seguinte: lá chegando, valendo-se da condição de policial militar do representado, adentraram no estabelecimento, capturaram o animal. Adentraram no estabelecimento já me parece grave, amarrando e passando a agredi-lo com chutes. Ato contínuo, arrastaram Tita até um beco no bairro Jardim das Flores, em São Gotardo, onde o representado a arremessou contra um muro,
diversas vezes e a estrangulou com uma corda por cerca de 1 minuto, até lhe causar a morte, vindo a cadela, por fim, a ser abandonada junto ao muro de um imóvel, com a cabeça esticada pela corda, enrolada no pescoço. Essa é a transcrição, a descrição do que aconteceu e imaginem ter um policial fazendo uma conduta dessa, ter um filho fazendo uma conduta dessa, conviver com uma pessoa que é capaz de fazer uma covardia dessa. O crime contra os animais domésticos é um crime ambiental que evidencia a insensibilidade do ser humano que pratica o ato de maus tratos contra um animal. E, no caso em exame, o animal absolutamente indefeso. A questão que nos compete analisar desafia adentrar no campo da ética, da moralidade, que deve nortear a conduta daqueles que exercem funções públicas de grande responsabilidade, como é o caso dos policiais militares. A prática da crueldade contra animais domésticos revela, antes de tudo, uma insensibilidade alarmante do criminoso para com o sofrimento de um ser vivo. Animais domésticos são seres sencientes, capazes de sentir dor, medo e angústia. A crueldade contra eles não é apenas uma violação das leis de proteção animal, mas uma demonstração clara de desumanidade e brutalidade. Tal comportamento é indicador grave de desvios de caráter e ausência de empatia, atributos que são essenciais para o convívio em sociedade. O modo de execução do crime evidencia a personalidade cruel, insensível do representado, que se projeta em sério perigo para o controle de sua atuação profissional quando no trato com pessoas. Quando o autor desse ato cruel é um policial militar, a gravidade da situação se intensifica. A função de um policial militar é primordialmente de proteger e servir a sociedade, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos. Para desempenhar essa função, é imprescindível que o policial possua não apenas habilidades técnicas ou coragem, mas também uma sólida formação moral e ética. E eu tenho certeza que é isso que se ensina na academia de polícia. A insensibilidade demonstrada pelo ato de crueldade contra animais é absolutamente incompatível. Imaginem se um animal desse, indefeso, recebe esse tratamento, o tratamento que recebe um criminoso. Um criminoso que, apesar de ter cometido crime contra a pessoa, talvez uma vítima, merece ser protegido pelo policial militar. Um policial militar que demonstra insensibilidade para com o sofrimento de um ser vivo, no caso o animal doméstico, coloca em dúvida sua capacidade de lidar com situações de conflito humano com a devida moderação e justiça. A mesma brutalidade que leva alguém a cometer atos de crueldade contra animais pode se manifestar de formas ainda mais preocupantes no trato com pessoas, especialmente em situações de alta tensão e estresse, comuns na rotina policial. Além disso, a sociedade espera de seus agentes de segurança um exemplo de conduta e retidão. A confiança da população na polícia é um pilar fundamental para a manutenção da ordem pública. Quando um policial militar se envolve em atos de crueldades, essa confiança é minada, prejudicando a imagem da instituição e afetando negativamente o relacionamento entre a polícia e a comunidade. Portanto, ao julgarmos procedente a presente representação, estamos afirmando que tais comportamentos não são tolerados e que a nossa sociedade valoriza a vida, o bem-estar de todos os seres. Estamos, acima de tudo, reforçando que o exercício da função policial deve ser pautado pelo respeito, pela empatia e pela justiça. Considerando, senhores, a gravidade dos atos cometidos, a manifestação de personalidade do representado e a incompatibilidade de tal conduta com os valores que devem guiar a atuação de um policial militar, pedindo vênia ao relator,
julgo procedente a presente representação para excluir o representado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É assim que voto, senhor presidente. Muito obrigado. Com o voto eminente, decano, desembargador Rubio. Senhor presidente, senhores desembargadores, eminente procuradora, todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, processo realmente dificílimo, porque ele nos toca com relação à questão dos animais. E eu refleti muito sobre esse processo e imagino uma angústia também de todos para analisar esse processo, desde o relator, que se debruçou durante muito tempo sobre esse processo, e também todos nós aqui que estamos julgando hoje. Os votos brilhantes do desembargador Fernando Galvão, desembargador Fernando Armando, votos brilhantes e que eu respeito muito, que foi acompanhado pelo desembargador James. O que me faz não caminhar na mesma linha é exatamente ver que durante todos esses anos, este foi um único fato que existe na carreira desse militar, e que por este fato ele foi condenado, foi punido. Não deixou de haver a punição do Estado pelo bárbaro crime que cometeu. Não deixou de haver. E eu tenho convicção plena de que este policial militar, após esse fato delituoso, ele com certeza refletiu bastante sobre, talvez, essa oportunidade que a Justiça Militar dará para continuar a sua carreira. Por ser um fato isolado, e por ter ele um extrato de registros funcionais sem nenhuma outra transgressão ou crime, pelo contrário, são inúmeros os fatos elogiosos durante a sua vida profissional. Por esses aspectos que são relevantes, eu vou dar essa última e derradeira oportunidade a este policial militar. Mas lamentando muito essa conduta, que realmente nos choca, mas eu acredito que ele tem essa possibilidade, está tendo e demonstrando de se recuperar, porque realmente foi um ato tresloucado, né? Uma atitude impensada sob todos os aspectos. Mas por esse histórico anterior, eu vou dar essa oportunidade, decidindo para que ele continue nas fileiras da Polícia Militar, sabendo ele da dificuldade que está sendo esse julgamento para todos nós aqui. Dificuldade, um processo dificílimo de ser decidido por cada um dentro da sua consciência. Mas, pedindo vênia e cumprimentando todos aqueles que divergiram, eu acompanho o eminente juiz relator pela também clareza de seu voto. Muito obrigado, eminente decano. Eu voto acompanhando o relator e declaro a decisão. O Tribunal Pleno, por maioria de 4 votos a 3, rejeitou a preliminar citada e no mérito julgou improcedente a presente representação. Por 4 a 3. Muito obrigado, doutor Vinícius. Está encerrado. Apregou a segunda representação para a perda da graduação, processo 20.077, dígito 17,
Relator, eminente desembargador Rubio Paulinho Coelho. Revisor, revisor, o desembargador Jadir Silva. Representante, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Representado, Gessino Inácio de Oliveira. Advogado, doutor Nivaldo Antônio Belo Júnior. Eminente desembargador Rubio, Vossa Excelência autoriza a... Então, vamos direto para a sustentação oral do eminente advogado, doutor Nivaldo Antônio Belo Júnior, para a sua sustentação oral no prazo de até 30 minutos. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa sessão, Jair Silva, revisor da presente representação, desembargador Rubio, demais desembargadores, doutora procuradora, doutora Elba, demais serventuários da Justiça, a todos presentes, presencialmente, virtual, recebo os meus cumprimentos. Presidente, eu gostaria de fazer um adendo, primeiramente, que hoje nós estamos no mundo da rede social, que as críticas, elas são evidenciadas. E hoje eu gostaria de deixar um elogio. Desde o momento que eu cheguei aqui às 10 da manhã, fui recebido com educação por todos, desde o primeiro que me recebeu lá na porta, com os préstimos de todos os servidores, do Eli aqui, da Jennifer, que me recorda os nomes. Então, gostaria de deixar o meu registro e o meu elogio. Obrigado. Excelências, trata-se de uma representação, perda de função, do senhor Gersino Inácio, de Oliveira, este militar já reformado da gloriosa Polícia Militar, de um fato que ocorreu, narra na denúncia da representação, que ele foi condenado nos autos lá em 2006 a uma pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão no regime fechado, Já começa, Excelência, sobretudo falando que nós estamos tratando, desembargador Rubio, de um crime que aconteceu, de um fato criminoso que aconteceu há mais de 18 anos. Fato este que aconteceu após a aposentadoria do senhor Gersino da Polícia Militar. Ele foi aposentado da Polícia Militar dia 21/9/2004. Aposentadoria essa que deu por 27 anos de serviços préstimos à Polícia Militar com excelência. Hoje eu gostaria de deixar aqui o extrato funcional do senhor Gersino, que eu gostaria de relatar aqui. Foram 60 notas meritórias, 15 elogios, excelências, 2 menções elogiosas e uma medalha. Nas punições dele, nesse período todo, somente uma advertência verbal, desembargador. Somente, nesses 27 anos prestado à Polícia Militar, somente teve uma advertência verbal. Esse fato é um fato extremamente isolado na conduta da vida pessoal dele. Foi um fato que ocorreu após a aposentadoria dele e um fato que ele já foi condenado a uma pena de 6 anos em regime fechado, mesmo sendo primário, foi uma dura pena, já cumpriu a pena hoje ele está em regime aberto, indo já para condicional, ou melhor, a condicional dele já está vencida em novembro de 2023, e ele está terminando de cumprir a sua pena. E hoje nós estamos aqui defendendo para que ele não perca a sua graduação. Não, nem vou entrar em discussão em relação à sua aposentadoria, porque já foi definido pelo STF em relação à aposentadoria. Mas sim, hoje a família dele toda precisa dele, o plano de saúde, e nós estamos falando de um senhor de idade de mais de 70 anos. Nesses 70 anos, ele sequer teve uma passagem policial. Nesses 70 anos, ele nunca cometeu um crime sequer. Nesses 70 anos de idade, o único fato que desabone o senhor Gersino hoje é esse fato ao qual ele foi condenado, excelências. Então, um fato isolado, um fato que ele já foi duramente condenado. Excelências, eu gostaria de, pelo amor ao debate, até em relação ao artigo 102, ele nos fala o seguinte, ele diz o seguinte, que a condenação da praça à pena de privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, importa a sua exclusão das Forças Armadas. Embora no citado dispositivo legal não faça menção da aplicação somente aos militares da ativa ou da reserva, percebe-se que não é possível excluir um representante das fileiras das Forças Armadas, notadamente porque ele já está na reserva remunerada, quando praticou o ilícito,
Vale destacar o objetivo fim do artigo 102, que é verificar se o militar em ativa condenado a penas superiores de 2 anos possuem ou não condições de continuar nas fileiras da respectiva corporação. Então, Excelência, somente por amor ao debate, sendo bem objetivo mesmo, então hoje eu venho aqui rogar para vossas excelências, né, que nós estamos se falando de um fato totalmente isolado, um fato que ocorreu há 18 anos atrás, um fato que não atentou contra a honra pessoal e nem o decoro da classe, um fato que não foi divulgado, um fato que foi simplesmente isolado, e quem tem conhecimento do fato são as pessoas que participaram ali do processo judicial. A corporação militar, ninguém lá na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, sequer, muitas das vezes, nem tomou conhecimento do fato que o senhor Gersino respondeu um processo do Tribunal do Júri. Já, sem muitas delongas, Excelência, volto a refrisar, lá no evento 14, ele aposentou com o conceito A mais 50, hoje o conceito maior que nós temos na legislação militar, com várias notas meritórias, elogios individuais, como já falado, né? E, além de tudo, foi um fato, uma bobeira, um minuto de bobeira ali, e que ocorreu após a aposentadoria dele, desembargador. Então, sendo já bem objetivo, já partindo para o final, eu rogo por vossas excelências que a representação seja julgada totalmente improcedente, né, em razão da inaplicabilidade do artigo 102, que é o meu entender, a violação do direito fundamental do direito adquirido dele de aposentadoria, que foi através das suas contribuições, bem como se tratar de um fato isolado na vida do senhor Gersino, sem possuidor de nenhum registro em sua FAC, em sua CAC, e possuidor de bons registros funcionais. É o que peço, excelência. Desculpa pela até a brevidade, sem delongas. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado pela explicação oral. Retorno a palavra ao eminente desembargador Rubio Paulinho Coelho para o seu voto. Senhor presidente, cumprimento também o advogado, doutor Nivaldo Júnior. Eu vou procurar sintetizar o voto, porque tem uma preliminar aqui que é bastante longa, que eu discorro, mas todos já conhecem, todos nós conhecemos a posição de cada um, eu vou apenas frisá-la. É relevante mencionar que o representado foi incluído na Polícia Militar em 5/5/78 e foi transferido para a reserva, como disse o advogado, em 21 de setembro de 2004. A combativa defesa argui a preliminar de perda de objeto dessa representação em decorrência de os fatos que deram origem a esta condenação ter ocorrido em 2006, quando ele já estava na inatividade. Então, aqui eu trago o que prescreve o artigo 125 da Constituição Federal, o que também é falado com relação na própria Constituição, quando no artigo 42 da Constituição, e também na própria Constituição do Estado de Minas Gerais, eu discorro aqui, principalmente no parágrafo 8º do artigo 39, que diz o seguinte: o militar condenado na justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior, que é exatamente essa decisão do Tribunal de Justiça Militar sobre a perda da graduação ou perda da patente. Então, nessa mesma linha, senhor presidente, não há na Constituição Federal dispositivo semelhante assegurando a graduação das praças, razão pela qual o parágrafo 4º do artigo 125 restou isolado ao prescrever que a perda da graduação das praças da Polícia e dos Corpos Bombeiros Militares somente se dará por julgamento do Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça Militar, onde houver. Então, eu estou afastando essa preliminar suscitada de perda de objeto, que foi dita aí pelo advogado da tribuna. Então, estou passando por essa preliminar, senhor presidente. Como o voto do desembargador Fernando Armando afasta também? Também acompanho, senhor presidente. Desembargador James. Também passo. Desembargador Galvão. Acompanhe, senhor presidente. Desembargador Sócrates. Acompanhe também, senhor presidente. Desembargador Marcelino. Também acompanho, senhor presidente. Eu que tinha de votar, né? Como revisor, eu também passo. Retorno a palavra ao desembargador Rubio.
No mérito, a defesa afirma que a condenação do representado trata-se de um fato isolado em sua vida, que ele tem uma ficha funcional com 69 notas meritórias, 15 elogios individuais e 2 menções elogiosas e uma medalha, e apenas uma advertência verbal no conceito A50. Isso foi demonstrado pelo extrato de registros funcionais expedido pela Polícia Militar. Foram juntadas diversas declarações de autoridades da magistratura e do Ministério Público, bem como de oficiais superiores da Polícia Militar, enaltecendo as virtudes e qualidades do representado como profissional de segurança pública. A sua condenação não repercutiu no seio da tropa, o que inviabiliza a sua exclusão das fileiras da corporação, pois sempre demonstrou conduta irretocável. Essa egrégia corte, ao decidir processos originários de perda de graduação, procura realizar uma criteriosa análise, não da condenação imputada, mas da personalidade do representado, seus valores profissionais e pessoais, verificando a sua vida social e o seu comportamento, principalmente posterior ao crime. É analisada a conveniência ou não do representado continuar ostentando a condição de policial militar, seja na ativa, na reserva ou estando reformado. Nesse sentido, eu trago aqui jurisprudência do nosso tribunal nesse sentido, do desembargador Osmar Duarte Marcelino, exatamente nessa mesma linha. Os fatos foram graves e ocorreram há 18 anos, há mais de 18 anos. Mas, ao meu sentir, o representado recebeu a reprimenda devida aplicada pelo Tribunal do Júri da comarca de Araguari. Sua conduta não ficou contaminada pela indignidade e, no atual momento, já se encontrando na condição de reformado, estando com mais de 70 anos de idade, portanto, não vejo incompatibilidade na manutenção de sua graduação. Ou seja, hoje o representado não reúne sequer condição de ser reconvocado para o serviço ativo em virtude de sua idade avançada. A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, foi de um militar muito bom. Acredito que a pena imposta constitui uma reprimenda suficiente para inibir a sua vontade de praticar qualquer outro delito dessa natureza. Veja que o fato ocorreu há mais de 18 anos atrás e de lá para cá não há nenhum registro de nenhum outro comportamento indevido. Os fatos se deram após a sua transferência, que foi em 2004, e o tempo decorrido proporcionou, com certeza, a necessária reflexão sobre a grave conduta praticada, possibilitando o redirecionamento do seu proceder. A perda da graduação, no atual momento, constituirá, na verdade, uma segunda punição depois de tanto tempo assim decorrido. Não julgo razoável. Com base nessas premissas e considerando ainda a certeza de que consequências graves poderão advir da exclusão do representado e certamente atingirão sua família e pessoas que dele dependem, justifico a rejeição desta representação no sentido de conceder que este militar permaneça cabo da reserva Gersino Inácio Oliveira para que possa reliar sua conduta, o que ocorreu, e dessa forma permanecer assim, portanto, na Polícia Militar. Julgo, portanto, improcedente a representação, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu também acompanho Vossa Excelência e pergunto ao eminente desembargador Fernando Armando. Também acompanho, senhor presidente. Desembargador James. Também acompanho. Eminente desembargador Galvão. Acompanhe, senhor presidente. Eminente desembargador Sócrates. Com o relator, senhor presidente. Eminente desembargador Marcelino. Também acompanha razões e voto do relator. Proclamando o resultado, o Tribunal Pleno afastou a preliminar, né, de perda de objeto, suscitado pela defesa, e no mérito julgou imprecedente a representação ministerial. Está encerrado e agradeço ao doutor Nivaldo pela brilhante sustentação oral. Obrigado, doutores. Fiquem com Deus. Bom trabalho. Obrigado. Licença. Terceiro processo de hoje, representação para perda da graduação, processo 20.011, dígito 37.2024, relator eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor eminente desembargador Sócrates de Gado dos Anjos, representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representado Adilson de Azevedo dos Santos.
advogado, doutor Leopoldo de Vasconcelos Maria e outros. Com a palavra, o eminente desembargador Marcelino. Pois não, senhor presidente, se todos concordarem, eu vou direto ao voto. Ok. Eminentes desembargadores, a questão posta para análise e decisão é muito simples, tendo em vista o fato delitivo e as circunstâncias que o permeiam. Antes, porém, de entrar no mérito, cumpre decidir a matéria trazida pelo representado como preliminar, qual seja a produção de prova pericial para testar a sua situação atual quanto à incompreensão dos fatos, sendo que foi declarado semi-imputável no julgamento da ação penal de origem junto à Justiça Comum Estadual. Assim, passo a análise da matéria afeta a prova pericial em sede preliminar como se segue. Com efeito, não tenho como deferir o pedido. Reitero que, para decidirmos esta ação, observamos a gravidade do crime praticado, a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções após a prática do crime, a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa, a vida pregressa do militar, o realinhamento de sua conduta, a suficiência da repressão imposta pela pena aplicada, entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Quanto a esses aspectos, a prova documental é apta para ser substituta suficiente de quaisquer outras provas, sem que haja necessariamente qualquer ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. Nesse sentido, o representado, por sua combativa defesa, teve garantida a oportunidade de juntar aos autos os documentos inerentes à perícia já realizada, que atestou não ser o mesmo portador de doença incapaz de impingir a incapacidade total para compreender a licitude do ato e de se situar conforme este entendimento. Tanto é verdade que o representado se encontra preso, cumprindo a pena privativa de liberdade estabelecida na condenação à vida na ação de origem. Na presente ação, analisaremos e decidiremos apenas se a pena da perda da graduação deve ser aplicada ou não, nos termos da previsão constitucional. O rito deste feito especial encontra-se previsto no regimento interno deste tribunal e não prevê qualquer dilação probatória, prescrevendo que, após a apresentação da defesa, os autos devem ir a julgamento, sem prejuízo, é óbvio, da análise das preliminares suscitada. Nesse sentido, o doutor juiz Fernando Armando já decidiu. Isso aqui de 2008, eu trago aqui uma citação nesse sentido. Portanto, eu estou indeferindo o pedido de prova, rejeitando a preliminar, senhor presidente. Como voto o eminente desembargador, o revisor, eminente desembargador Sócrates. Desembargador Fernando. Acompanhe razões e voto, relator. Eminente desembargador James. Também acompanho. Eminente desembargador Galvão. Acompanho razões e votos, senhor presidente. Eminente desembargador Sócrates. Já votou? É o revisor, Marcelino. Eminente desembargador Marcelino. Não, já. Não, ele Marcelino então, é o relator. Sou eu agora, desculpa. Desembargador Rubio. Com o relator, senhor presidente. Eu também com o relator, retorno a palavra ao eminente desembargador Marcelino. Pois não, senhor presidente. Ultrapassada a matéria acima, passo a análise do mérito. Em primeiro lugar, como dito acima, a situação de saúde do representado não impede a aplicação da pena relativa à perda da graduação, sendo que inexiste doença que o incapacita a submissão de tal penalidade, notadamente porque está, inclusive, cumprindo a pena privativa de liberdade. O representado não é interditado e está apto para o exercício de suas prerrogativas e deveres, e até mesmo junto à procuração assinada de próprio punho, afastando a incapacidade que quer invocar. Quanto aos fatos, rememoro que o representado foi condenado pela prática do crime de estupro em ambiente doméstico, nos termos do artigo 203, concomitante com o artigo 61, inciso 2, alíneas F e H, e concomitante também com o artigo 26, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe imposta a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Segundo a representação ministerial de origem, e segundo as decisões condenatórias de origem, com trânsito em julgado, a verdade dos fatos que levaram o édito condenatório não é mais questionável, eis que está bem sólida
Vejam, Vossa Excelência, que no dia 26/5/2022, no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, o representado estuprou a sua sogra, Elionice Coelho Lopes de Souza, que tinha 73 anos de idade, no próprio ambiente doméstico. O representado entrou no quarto em que a sua sogra dormia, puxou o cobertor que a cobria, retirou a sua roupa com agressividade e então passou a estuprá-la, primeiramente colocando a boca em contato com os órgãos genitais e em seguida realizando a penetração vaginal por aproximadamente 1 hora, além de também ter inserido os dedos nos órgãos genitais da ofendida, provocando lesão no períneo. E não acabou. Ignorando as súplicas de sua sogra para cessar a violência, o representado apertou as suas narinas, boca e seu pescoço para impedir que respirasse por alguns instantes e, após satisfazer completamente a sua lascívia, saiu do local, trocando-se em outro quarto. Só então a vítima conseguiu sair da casa e pedir socorro, sangrando pela violência e maldade extremadas. E é impressionante notar, embora eu tenha dito que o representado saiu do seu quarto, indagando por que não o acordaram para socorrer a sua sogra, que ele, representado, tinha uma boa percepção do que fez. Tanto que os militares empenhados na ocorrência o encontraram lavando o lençol e outras peças de vestuário, certamente tentando esconder as provas, notadamente material biológico que ficou nos tecidos. Então, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta, diga-se nojenta e odiosa, lembrando, uma vez mais, que a autoria e a materialidade delitiva são verdades jurídicas inquestionáveis e, neste caso também, são inquestionáveis as circunstâncias. Chega a assustar uma postura tão abjeta. O ato delitivo, bem identificado no relatório, na exordial dessa representação e nos documentos anexados, é abominável e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação leva à certeza de que o militar, que o crime praticado e a gravidade o incompatibilizam. Os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos com inequívoca e indiscutível aptidão para formar convencimento sobre a não manutenção do militar nas fileiras da corporação, também como pena criminal, e ainda sabendo que a ação delitiva trouxe, como ainda traz, inquietação sobre a tropa e a sociedade. É certo dizer ainda que, para alguns crimes, independem quaisquer méritos pregresso do militar, e este é um exemplo claro disso, sendo que nenhuma recompensa funcional é capaz de reverter a desonra irremediável que o representado trouxe à gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a todos os militares desse Estado e da nação brasileira. A gravidade do delito praticado, aliada à extrema perversidade, é encontrada nas circunstâncias que o permeiam, o ato macular irreversivelmente a carreira profissional do representado, inviabilizando a sua permanência na corporação. O ato criminoso, que consta dos autos, demonstra não ter o representado a mínima vocação para a carreira que havia abraçado, e não há transcurso de tempo ou uma compreensão familiar que impeça a repercussão da justiça. Esse é o entendimento do tribunal, trago jurisprudência nesse sentido. Por fim, não nos interessa em tais ações que o representado está na ativa, na reserva ou na inatividade, em razão de estar preso ou à disposição da justiça, pois não cabe ao Tribunal de Justiça Militar manifestar e decidir acerca da atividade, da inatividade ou dos proventos dele advindo. Com efeito, se julgada procedente esta representação, caberá à administração militar aplicar a pena ao representado e qualquer discussão sobre proventos atuais ou futuros de uma inatividade é ato que competirá à administração militar, e se a administração militar decidir retirar os proventos da inatividade ou da atividade ou inatividade, a ocorrência para uma reversão, a competência, para uma reversão judicial, salvo melhor juízo, será de uma das varas da Fazenda Pública Estadual. Ante o exposto, estou rejeitando a preliminar arguida e, no mérito, estou julgando procedente a presente representação em desfavor do representado para excluí-los dos quadros da sua corporação em face da pena constitucionalmente estabelecida. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado,
Eminente relator. Com a palavra, o eminente revisor, desembargador Sócrates de Gado dos Anjos. Senhor presidente, mais uma vez, cumprimento o relator pelos fundamentos do voto e acompanho integralmente. Obrigado. Com a palavra, o eminente desembargador Fernando Armando. Acompanho integralmente, senhor presidente. Eminente desembargador James. Acompanho integralmente. Eminente desembargador Sócrates. Acompanho integralmente, senhor presidente. Galvão. Eminente desembargador Rubio. Acompanho integralmente o relator, presidente. Também acompanho e declaro e proclamo o resultado. O Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguída e, no mérito, julgou procedente representação em desfavor do representado para excluir dos quadros da sua corporação em face da pena constitucionalmente estabelecida. Quarto processo. Embargos em ação penal militar. Processo 20.068-5.2024. Relator eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. Revisor eminente desembargador Rubio Paulino Coelho. Embargante Andréia Valentino Vaz Dias. Advogado Dr. Ricardo Eurico Quaresma dos Santos. Embargado Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Com a palavra, eminente desembargador relator. Senhor presidente, na pessoa de quem renova os cumprimentos a todos. De início, senhor presidente, eu estou passando ao exame da preliminar de nulidade do acórdão combatido. Sobre essa questão, a defesa afirma que o acórdão é nulo, uma vez que não examinou preliminar de perda de objeto e prejudicial de mérito da prescrição suscitadas pela defesa, o que entende ter configurado cerceamento de defesa. Eu estou observando, senhor presidente, que, de fato, as duas preliminares suscitadas pela defesa não foram examinadas no julgamento da representação para perda de graduação, apesar de constarem no relatório do acordo. Entendo, todavia, que essa omissão não deve conduzir à nulidade do julgado, pelos motivos que passo a expor. Como se disso, a ausência de apreciação das teses apresentadas pela defesa enseja a nulidade da decisão pelo fato de as alegações não poderem ser examinadas diretamente pelo órgão adquem, antes de terem sido enfrentadas pelo juízo primeiro. Essa é a razão pela qual temos, em alguns casos, devolvido o processo à primeira instância. Logo, a consequência do reconhecimento dessa nulidade é o retorno dos autos ao juízo acordo para a decisão com a análise das teses defensivas. No caso, senhor presidente, entretanto, observa-se que o acórdão recorrido foi proferido pelo órgão pleno deste próprio tribunal e que o presente recurso de embargos em ação penal também será julgado pelo mesmo órgão, ainda que sob relatoria diversa. Desse modo, senhor presidente, eu compreendo que a omissão no exame das teses defensivas pode ser suprido e sanado no momento deste julgamento por este órgão colegiado, prolator do primeiro acordo, o que afasta, a meu ver, qualquer alegação de cerceamento de defesa. Feitas tais considerações, eu estou rejeitando a preliminar de nulidade do acordo e passo à apreciação das preliminares defensivas sustentadas na representação para perda de graduação e reiteradas nesse recurso, senhor presidente. Mas estou passando pela nulidade do acordo. Preliminar de nulidade do acordo. Só quer que eu siga adiante ou... Pode, depois a gente volta todo em conjunto, né? Ok. Quanto à preliminar de que teria havido a perda do objeto da representação, uma vez que a embargante já teria sido excluída da PMMG em virtude de processo administrativo, julgo que razão não assiste à defesa. A demissão da embargante da PMMG pelo comandante-geral se deu na esfera administrativa em razão da comprovação de transgressão disciplinar devidamente apurada em PAD, já que a representação para perda de graduação é um procedimento específico previsto no artigo 125 da Constituição da República, de competência deste tribunal, e decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado. A finalidade da representação é apurar se o crime praticado pelo militar violou os preceitos ético-militares de modo a impossibilitar a sua permanência na instituição. Desse modo, senhor presidente, percebe-se que a penalidade aplicada no âmbito administrativo
não têm qualquer relação com aquela imposta na seara criminal, sendo ambas as esferas autônomas e independentes entre si, razão pela qual não há que se falar em perda de objeto da representação oferecida pelo Ministério Público, devendo, portanto, ser rejeitada também essa preliminar aventada. Também, senhor presidente, não merece prosperar, a meu ver, a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que a representação da perda de graduação foi ajuizada após o transcurso de lapso temporal de 5 anos previsto na súmula 1 deste tribunal. Como se sabe, a súmula número 1 deste tribunal trata dos prazos prescricionais aplicados às transgressões disciplinares apuradas no âmbito administrativo. O procedimento específico da representação para a perda de graduação, por sua vez, é decorrente de sentença penal condenatória e, por conseguinte, não tem qualquer relação com os procedimentos administrativos, conforme dito acima, de modo que não há que se cogitar na aplicação da referida súmula ao presente caso. Logo, rejeito também a prejudicial de mérito suscitada pela defesa, são as preliminares, senhor presidente, que estão sendo todas por mim rejeitadas. Como vota o eminente vereador? Todas as preliminares. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do doutor Fernando Armando e o cumprimento pela alternativa com relação à primeira preliminar de nulidade do acordo, onde Vossa Excelência decide que este órgão seria o mesmo que teria que ter analisado as duas preliminares anteriores, e que não haveria nenhum prejuízo, neste momento, essa análise que está sendo feita agora. Então, acompanho integralmente Vossa Excelência e o cumprimento pela alternativa alcançada aí nesse voto, passando também pelas preliminares. Como vota o eminente vereador James? Também passo. Eminente vereador Galvão? Passo por todas, senhor presidente. Eminente vereador Sócrates? Com o relator, senhor presidente. Eminente vereador Marcelino? Também passo pelas preliminares. Eu também passo e retorno a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, da análise dos autos, verifica-se que a embargante ex-cabo Andréia Valentino Dias foi condenada pela prática do delito de corrupção passiva, previsto no artigo 308, parágrafo 1º do CPM, na forma do artigo 71 do Código Penal, a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Em razão da referida condenação, a pena superior a 2 anos, o MP ofereceu a representação com o objetivo de decretar a perda de sua graduação. O pleno deste tribunal, em julgamento realizado em 6 de março de 2024, a unanimidade julgou procedente a representação para decretar a perda de graduação de Andréia Dias e, consequentemente, excluí-la. Naquela oportunidade, acompanhei o voto do relator no sentido de decretar a perda da graduação da embargante. Considerando que inexistem, a meu ver, novos elementos no feito capazes de modificar o posicionamento que apresentei outrora, julgo que os presentes embargos não merecem provimento. Como se diz, para a decretação da perda da graduação é necessário o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva, condenação superior a 2 anos, e subjetiva, diz respeito à condenação e à dignidade do militar, bem como a compatibilidade dele para com o exercício da função pública, a fim de se apurar se a praça colocou ou não a corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade, afetando assim o pundonor militar e o decoro da classe. No quesito objetivo, encontra-se preenchido. No caso, o requisito objetivo, encontra-se preenchido. E em que pesem as alegações da defesa, compreendo que o subjetivo também se encontra devidamente demonstrado, tendo em vista que a gravidade concreta dos delitos perpetrados pela embargante ofendem profundamente a honra e a credibilidade da instituição militar, o que a torna incompatível a sua permanência nos quadros da corporação. Extrai-se dos autos que
Em 2007, as organizações criminosas lideradas por Girlei Moraes, vulgo X, e Alexandro Carvalho, vulgo Coquinho, voltadas à exploração de drogas no município de Governador Valadares, associaram-se para a criação de uma, aspas, rede de proteção policial, fecho aspas, com o intuito de serem alertadas sobre as atuações das polícias no combate ao tráfico de entorpecentes, contando com a participação de agentes públicos como forma de garantir a continuidade das práticas delitivas e a eliminação dos concorrentes no tráfico. Restou comprovado na ação penal militar que a embargante era responsável por repassar informações policiais sigilosas a respeito de operações de combate nos bairros de atuação das referidas organizações, recebendo em troca vantagens indevidas pagas semanalmente, inclusive a título de 13º. Desse modo, a embargante acobertava a prática do tráfico de drogas e dificultava o cumprimento dos mandados de prisão expedidos em desfavor dos integrantes das organizações criminosas, bem como atuava para prender os traficantes de grupos concorrentes. Observa-se que as condutas cometidas pela embargante não se harmonizam com os princípios, minimamente com os princípios éticos da corporação, esculpidos no Código de Ética, tendo ela apresentado comportamento totalmente avesso à moralidade e à probidade, ao se valer do cargo para colaborar com criminosos e grupos organizados, em benefício próprio. Assim, percebe-se que os delitos praticados, normalmente nas condições em que foram perpetrados, são incompatíveis com os valores éticos que devem nortear a conduta do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e a integridade dos membros da sociedade. Nesse sentido, senhor presidente, eu estou fazendo aqui o meu voto se estende um pouco mais, mas acho que já são considerações suficientes para que eu possa manifestar a minha rejeição às preliminares, como já disse, e negar provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida que decretou a perda da graduação. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o eminente revisor. Mais uma vez, cumprimento o relator e ratifico o mesmo entendimento, acompanhando integralmente. Com voto, o eminente desembargador James. Também acompanho. Eminente desembargador Galvão. Acompanho, senhor presidente. Razões e voto. Eminente desembargador Sócrates. Acompanho o relator, senhor presidente. Eminente desembargador Marcelino. Também acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o eminente relator e proclamo o resultado. O Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou as preliminares citadas pela defesa e no mérito. Também, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que decretou a perda da graduação do embargante. O próximo processo, o 5º, representação para a perda da graduação, processo 20.078, dígito 2, relator eminente desembargador Sócrates de Gado dos Anjos, revisor eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, representante Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representado Jorge Henrique Matos, advogado Dr. Jorge Vieira da Rocha. Com a palavra, eminente relator. Compulsão dos autos significa que a presente representação perdeu seu objeto, ou seja, avaliação acerca da imposição ao representado da perda de sua graduação. Está esse documento que instrui a presente representação que o decreto condenatório, além da reprimenda corporal de 17 anos, 6 meses de reclusão em regime fechado, como incurso das sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4º, combinado com os artigos 29, 61, inciso 2, a linha C, todos do Código Penal, também determinou a perda do cargo público com base nos seguintes fundamentos. Verifica-se ainda que o sentenciado Jorge Henrique Matos é ocupante de cargo público pertencente ao quadro de praça da Polícia Militar de Minas Gerais e que, nesta data, foi condenado por crime em regime incompatível com a responsabilidade, a disponibilidade e o grau de compromisso com o bem comum exigido pelo policial militar. Registro sobre o tema que, conforme o entendimento no informe do Supremo Tribunal Federal, a emenda constitucional 45 estabeleceu a competência do Tribunal de Justiça Militar para promover a perda da patente, não alcança condenações proferidas pelo Tribunal de Justiça Popular,
ministro Ricardo Lewandowski. Com base nessas considerações, continua o ministro, decreta a perda do cargo público do réu Jorge Henrique Matos. Entretanto, isso somente será efetivado após o trânsito julgado da presente sentença. A referida decisão, senhores, foi confirmada em sede de apelação criminal, conforme se infere do acordo acostado ao evento 1. Por fim, decisão transitou em julgado em 23 de 3 de 2023. Assim, resta evidenciado que a presente representação se encontra prejudicada pela perda do seu objeto, considerando que já existe decisão com trânsito em julgado acerca do assunto ora examinado. Por tais razões, determinam a extinção do processo sem resolução do mérito, pela perda do objeto e consequente arquivamento do feito. É como voto. E já liguei para a instituição lá também, porque já liguei lá para alertando a corporação também, que ele devia ser excluído e não foi. Ele já foi excluído pela justiça. Foi excluído pela justiça. Transitou em julgado, já tudo. Então agora nós estamos... Ele está ainda nativo, então já cumpre lá. Mas isso tudo é fruto de todo mundo está sendo condenado lá. Agora nós estamos tendo a pretensão de ver de quanto reafirmar, eles mandam para nós e aqui a procuradora fez a representação. Como foi o caso disso aqui? Só que ela não tinha conhecimento, não sei. O fato é que, nesse caso específico, ele ainda não tinha sido cumprido. Então, Nesse fato específico, o quê? nesse caso, Ele tinha ele cumprido tinha cumprido. da justiça comum. Não tinha sido excluída a corporação, apesar da decisão da justiça comum. Muito claro aqui, que eu transcrevo. Transcrevo no voto que a decisão, sem dúvida alguma, determinou a exclusão da perda da função. Só que o PM não cumpriu. Talvez por falta da justiça comunicar lá. Não chegou. Isso está acontecendo direto. Está acontecendo menos. Os juízes têm que mandar um ofício assim que transita em julgado para avisar a corporação. Eles não vão, só com a sentença, eles não vão mandar. Não vai analisar a Está acontecendo sentença. direto. Nós estamos tendo esse carinho agora toda vez que tem, a corporação manda para nós através da corregedoria, está mandando, a doutora pode ter ciência disso aí, mas eventualmente um caso ou outro pode passar nisso aqui. Olha quanto tempo ele está aí. Agora, excluir um que já está excluído, não tem jeito. Então, isso aqui. Não, cumprir a decisão. Então, eu já estou Não tem nos alertando lá. autos que a PM recebeu a ordem lá, né? Não tem notícia de que recebeu a ordem. Certamente, se tivesse recebido, teria cumprido. E esse caso é um caso danado, porque envolve a questão do hexagrama, e, né? Ele foi condenado a 17 anos por homicídio. Eminente Talvez desembargador, colocar, eu sugiro que o coronel Jânio podia reforçar colocando em ata e mandando comunicar à corporação. Igual já. Determinar a diretoria judiciária que imediatamente comunique formalmente lá, né? a polícia militar. entendeu, doutor Eli? Né? Como voto eminente desembargador revisor. Eu acompanho, senhor presidente. Eu penso que a interpretação que o Supremo deu a esse caso não é correta. Data máxima vene, mas criou-se uma situação já consolidada com o trânsito em julgado e essa decisão não faz também coisa julgada material aqui. Se houver uma modificação da situação lá, se é possível, a gente teria ainda condição de prosseguir no julgamento. O trânsito julgado ocorreu? Ocorreu, mas eu digo que se houver uma revisão Sim. criminal lá, Tá. aí a gente ainda pode retomar. Né? Então, Perfeitamente. na situação consolidada de hoje, eu entendo que esse é o encaminhamento correto pela perda do objeto. Eminente desembargador James. Também acompanho. Perdão. Desembargador Fernando Armando Ribeiro. Eu acompanho, senhor presidente. Eminente desembargador James. Acompanho. Eminente desembargador Sócrates. Marcelino. Acompanho integralmente, senhor presidente. Eminente desembargador Rubio. É só para deixar registrado também, senhor presidente, isso que foi falado pelo eminente relator, corroborado pela eminente procuradora. Quando eu era corregedor, o coronel Silma era a corregedora da Polícia Militar, mais de 10 processos já transitados em julgado exatamente nessas circunstâncias, que havia já perda da graduação determinada pela Justiça Comum e que não estava sendo cumprido. Então, isso
isso foi evidenciado, foram tomadas providências, e agora mais um caso recente aí, nessa circunstância. A representação, mas teve casos que não teve representação, que nós já comunicamos lá e eles já cumpriram. A corregedoria já está... Perfeito. Acompanho integralmente, senhor presidente. Também acompanho e proclamo o resultado. O Tribunal Pleno, por unanimidade, extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda do objeto e, consequentemente, determinou o arquivamento do feito. Está encerrado. Agora vamos para os processos colocados em mesa pelo relator. Matéria criminal, embargo de declaração, processo 20.010, dígito 52.2024, relator desembargador eminente desembargador Sócio de Gado dos Anjos, embargante Hélio Domingos Lima, advogado doutora Natália Helena de Souza, embargado Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Com a palavra o eminente relator. Entendi. Conclui, não existem vícios que autorizam o acolhimento do presente declaratório. Por isso eu estou ao final aqui, rejeitando o presente recurso de embargo de declaração. Esse é o meu voto. Estou rejeitando os embargos. Como vota o eminente desembargador Fernando? Eu acompanho, senhor presidente. Eminente desembargador James? Também acompanho. Eminente desembargador Fernando Galvão? Acompanhe, senhor presidente. Eminente desembargador Sócrates? Perdão. Eminente desembargador Marcelino? Acompanhe, senhor presidente. Eminente desembargador Rubio? Também rejeito desembargo, senhor presidente. Eu também rejeito. Proclamando o resultado, o Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração. Processo em pauta de julgamento, matéria criminal, o anterior foi colocado em mesa. Embargo de declaração 20.167, de 59, com 2003. Relator, ministro desembargador Sócrates de Gado dos Anjos, embargante Ministério Público do Estado de Minas Gerais, embargado Tiago Sabino Vieira, advogada doutora Thalita Kessia de Assis. Com a palavra, o eminente relator. Embargos em declaração, em embargos infringentes de unidade plena. Senhores, trata-se de embargo de declaração posto pelo Ministério Público contra o acordo declarado pelo Tribunal Pleno deste regresso do Tribunal de Justiça Militar, que a unanimidade deu provimento ao recurso de embargo de infringência e de nulidade interposto por Tiago Sabino Vieira para fazer prevalecer o voto vencido prolatado em sede de recurso de apelação, que absolveu com fundamentos na letra D do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. O instrumento processual utilizado pelo embargante somente poderá ser utilizado quando houver, no julgado combatido, obscuridade, contradição ou omissão acerca do ponto sobre o qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se. No caso interno, o embargante alegou a existência de vício de obscuridade e também alegou um outro vício que é de omissão. Eu passo por eles aqui e, por fim, no tocante à alegação da contradição, que é outra alegação também, entre o resultado contido na emenda publicada e o teor do voto do desembargador Fernando Galvão da Rocha, verifica-se que, na verdade, houve um erro material no acordo embargado, consubstanciado numa conclusão do voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. Verifica-se que o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, apesar de ter acompanhado, entre as razões e o voto proferido pelo eminente relator, fecha aspas, negou o provimento ao recurso de embargos infringentes e de nulidade. No entanto, conforme demonstrado à luz, o relator daquele feito deu provimento ao recurso de embargos infringentes e de nulidade. Então, acompanhou integralmente, né? Dessa forma, trata-se de mero erro material contido no registro do voto do eminente desembargador, dada a unanimidade da decisão do colegiado, quando do julgamento do recurso de embargos infringentes e de nulidade, conforme se observa na emenda do acordo. Assim,
para sanar o erro material ocorrido, lê-se no voto do eminente desembargador o seguinte: senhores desembargadores, na oportunidade, acompanhe as razões e o voto proferido pelo eminente relator para igualmente dar provimento. Diante do exposto, senhores, eu estou acolhendo o presente recurso de embargo de declaração apenas para retificar o erro material constante no acordo nos termos acima assinalados. É como voto, senhor presidente. Como vota o eminente desembargador Fernando Armando? Acompanhe integralmente. Acompanho integralmente. Senhor presidente, eu acompanho, reconhecendo esse erro material no meu voto, né? Acompanho o eminente relator. Também acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho, senhor presidente. Um agravo interno. E esse agravo interno, interposto por Luciano Estevam Rodrigues, com decisão que negou seguimento e admitiu o recurso extraordinário, por ela interposto. E aqui, nesse agravo interno, todos já votaram no sentido de conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negar o provimento, ficando mantida a decisão agravada. Todos já votaram. Tomando o resultado, o Tribunal Pleno, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negou o provimento para manter a decisão gravada. Em base de declaração, o último processo, o nono, processo 2000-166, dígito 74.2023, relator eminente desembargador Jean Ferreira Santos, embargante Antônio Marcos Vila Boas, advogado doutor Rubem de Arimateia Ribeiro, embargado, Estado de Minas Gerais, procuradores do Estado, doutora Nájila Arantes Greco, doutor Marcos Galdino e doutora Alessandra Nogueira Nunes. Com a palavra, o eminente desembargador James, relator. Senhor presidente, o embargo em ação rescisória, o embargado, ele está apontando possíveis vícios no acordo recorrido. Na verdade, a intenção de rediscutir mérito do julgado e também para poder interpor algum recurso aí para frente. E nós não estamos tendo condição aqui de atendê-lo de forma alguma aqui. Então, reitero que a lei não permite abrir uma rediscussão sem apresentação de fundamento válido e consistente, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica. Destaque não identificada a presença do vício que justifique esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a rejeição dos declaratórios é a medida que se impõe. Então, eu estou rejeitando os presentes embargos. Como voto o eminente desembargador Fernando Armando. Com o relator. Eminente desembargador Fernando Galvão. Acompanhe, senhor presidente. Eminente desembargador Sócrates. Acompanhe o relator, senhor presidente. Eminente desembargador Marcelino. Também com o relator. Eminente desembargador Rubio. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Proclamando o resultado, o Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou os presentes embargos de declaração. Eminente desembargador. Então, nós encerramos a nossa pauta antes das 16 horas e peço ao doutor Eli se está em condições de fazer a leitura da ata. Ata da 82ª sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal Pleno, realizada no dia 3 de julho de 2024. Presidente, excelentíssimo senhor desembargador Jardim Silva. Presidente, excelentíssimo senhores desembargadores. Hugo Paulinho Coelho, Osmar Duarte Marcelino, Sócrates Edgar dos Anjos, Fernando Galvão da Rocha, Jones Ferreira Santos e Fernando Armando Ribeiro. Procurador de Justiça, excelentíssima senhora doutora Elba Rondino. Aos trabalhos, proposições, votos de congratulações e felicitações, proposto pelo excelentíssimo senhor desembargador Osmar Duarte Marcelino,
com as adesões pessoais dos excelentíssimos senhores desembargadores Jardim Silva e Rui Paulinho Coelho, foi aprovado o voto de congratulações e felicitações com o Coronel BM Erlon Dias do Nascimento Botelho, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, pelo transcurso do Dia Nacional do Bombeiro, ocorrido no dia 2 de julho de 2024. Proposto pelo excelentíssimo senhor desembargador Fernando Armando Ribeiro, foi aprovado o voto de congratulações e felicitações com o desembargador Tiago Pinto pela inauguração do Espaço Cultural Juiz Diógenes de Araújo Neto, que ocorrerá no dia 15 de julho, com a palestra da professora Antonieta Cunha, membro da Academia Mineira de Letras, que abordará a poesia lírica de Luiz Vaz Camões. Votos de pesar, propostos pelo excelentíssimo senhor desembargador Jardim Silva, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, foram aprovados os seguintes votos de pesar. Com os familiares, pelo falecimento da ilustríssima professora Sheila Jorge Celin Salles, doutora titular em Direito Penal da Universidade Federal de Minas Gerais, ocorrido no dia 28 de junho de 2024. Voto este com adesão pessoal do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Galvão da Rocha. Com os familiares e amigos, pelo falecimento do segundo-tenente PM médica Larissa Figueiredo Vieira, do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, ocorrido no dia 1º de julho de 2024. Voto este com adesão pessoal do excelentíssimo senhor desembargador Rui Paulinho Coelho. E com os familiares e amigos, pelo falecimento do KPM Alexandre Soares Ribeiro, do 40º BPM, ocorrido no dia 25 de junho de 2024. Processo em pauta de julgamento, matéria criminal, representação para perda de graduação, processo número 20.076, dígito 32. Decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada, no mérito, por maioria de 4 votos a 3, julgou improcedente a presente representação para manter representado as fileiras de sua corporação, sendo vencidos desembargadores Fernando Armando Ribeiro, James Ferreira Santos e Fernando Galvão da Rocha, que julgaram procedente a representação para a perda da graduação. Sustentação oral, advogado Vinícius Ganzaroli. Representação para perda da graduação, processo número 20.077, dígito 17. Decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, afastou a preliminar de perda de objeto suscitada pela defesa, no mérito também, por unanimidade, julgou improcedente a representação ministerial. Sustentação oral, advogado Nivaldo Antônio Belo Júnior. Apresentação para perda de graduação, processo número 20.01137. Decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também a unanimidade, julgou procedente a presente representação em desfavor do representado para excluí-lo dos quadros da sua corporação. Embargos em ação penal, processo número 20.068-55. Decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa, no mérito também a unanimidade, negou o provimento de recurso, mantendo a decisão que decretou a perda da graduação do embargante. Aliás. Representação para perda de graduação, processo número 20.078, dígito 02. Decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, extinguiu o processo sem resolução de mérito pela perda do objeto e, consequentemente, determinou o arquivamento do feito. Ficou determinado ainda que se proceda à expedição de comunicação à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para que se cumpra a decisão da Justiça Comum que excluiu o representado da corporação. Processo colocado em mesa pelo relator, matéria criminal, em base de declaração, processo número 20.010-52, decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração. Embargo de declaração, processo número 20.167, dígito 59, decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, acolheu o presente recurso de embargo de declaração apenas para retificar o erro material constante no acordo, nos termos do voto do eminente relator. Matéria civil, agravo interno, processo número 100.000, dígito 89, decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negou-lhe provimento para manter a decisão agravada. Em base à declaração, processo número 20.166, dígito 74, decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou os presentes embargos de declaração. Nada mais havendo, foi encerrado.